a gente vai ver que há uma íntima relação dessas pessoas com a arquitetura. E que a gente pode falar na arquitetura dos povos G do Sul como uma representação material das mudanças sociais. Tá? Eu vou mostrar uma série de fotos para vocês de casas subterrâneas, as chamadas estruturas semi-subterrâneas, né? Arqueólogos gostam de usar termos técnicos, né? Estruturas semi-subterrâneas, mas conhecidas popularmente como casas subterrâneas. Vou mostrar uma série de fotos ao longo da fala hoje para vocês disso, e dos chamados danceiros ou as praças de cerimônia, tá? Que seriam os sítios mais famosos do ponto de vista arquitetônico dessas pessoas. Talvez uma das grandes marcas registradas na arqueologia do sul do Brasil, essas estruturas construídas em terra, né? E elas estão, então, intimamente ligadas com essas curvas de crescimento que a população G teve ao longo da história dela. Tá? As primeiras casas subterrâneas, elas aparecem no Planalto do Rio Grande do Sul exatamente no mesmo momento em que a primeira curva de crescimento populacional aparece, lá entre o ano 500 e o ano 600. Não são ainda aldeias de casas subterrâneas propriamente ditas, essas ocorrências mais antigas, né? São sítios arqueológicos que têm uma casa ou duas casas. Ao longo do tempo, essas aldeias elas vão aumentando o número de casas delas, né? Há, por exemplo, em Santa Catarina, um sítio que tem 107 casas, né? Seria uma grande aldeia, que é em São José de Cerrito, né? Um sítio na localidade de Rincão dos Albinos, que a Unicinos, né? O Pedro Inácio Schmitz pesquisou na última década, e lá nos anos 70 a Maria José Reis pesquisou, que seria o sítio com o maior número de casas, né? Mais de uma centena, então uma grande aldeia, mas que aparece depois desse momento. Nesse momento inicial são sítios pequenos, né? A gente poderia dizer que são pequenos povoados espalhados pelo Planalto. Talvez vocês estejam se perguntando, tá, e antes das casas subterrâneas, como que essas pessoas habitavam, né? Não existia arquitetura em terra, né? Essa arquitetura, essa engenharia em terra não existia, né? O que aparecia eram grandes aldeias circulares, né? Como tem em São Paulo, né? No Guararema, se eu não me engano o nome, que comumente os arqueólogos chamam de sítios superficiais. Isso aparece em vários lugares, em todo esse grande território, aí com datas mais recuadas, datas anteriores ao ano 400. Então, antes desse momento, essa arquitetura não existia. A gente pode se perguntar do porquê dessa arquitetura ter surgido, né? E eu diria que a casa subterrânea em si, ela é uma resposta que aparece em vários lugares do mundo, lugares frios do mundo, né? Existem casas subterrâneas em todos os continentes, povos que constroem, que fazem buracos, literalmente, né? E colocam um telhado nele e moram dentro dessa estrutura, né? Isso tem em todos os lugares, nos Andes, no sudoeste dos Estados Unidos, na costa oeste do Canadá, na Sibéria, na Europa, tem em regiões da África, todas elas regiões frias, tá? Então seria uma resposta que as pessoas encontraram para suportar, né, as baixas temperaturas da região sul, né? O Planalto de Santa Catarina é famoso, todo mundo sabe, né, pelas baixas temperaturas, né? Eu mesmo peguei invernos bem gelados, né, com temperatura no termômetro de menos 7 graus e sensação térmica passando de menos 20, né? Construir um buraco e colocar um telhado nele e sobreviver ali, morar ali dentro é uma resposta, né, a essa condição ambiental, né? Pois bem, por volta do ano 1100 e 1200, que acontece essa segunda curva de crescimento populacional, que a gente poderia dizer que é realmente um grande crescimento populacional, aparecem novas estruturas arquitetônicas, novas formas de arquitetura. Aparecem as casas subterrâneas gigantes e aparecem as praças de cerimônia com cremação. Os tipos de sepultamento antes do ano 1000, eles eram diferentes dos tipos de sepultamento que acontecem depois do ano 1000. Antes do ano 1000, as pessoas eram sepultadas em grutas, em cavernas, em abrigos, de maneira coletiva. A partir do ano 1000, as pessoas passam a ser sepultadas em montículos, em algumas regiões do Brasil, do sul do Brasil, com cremação e outras regiões sem cremação. Aparecem ao mesmo tempo, então, as casas subterrâneas gigantes.
Junto com essas transformações na arquitetura, que indicam transformações sociais, né? A mudança do padrão de sepultamento indica uma transformação social no grupo, né? A construção de casas grandes, e que a gente sabe hoje que nem todas elas são usadas como habitação. Eu vou mostrar fotos daqui a pouco de uma delas que a gente entende que é um lugar que não é uma moradia, essa casa gigante, né? Ela pode ser comparada às quivas que são construídas nos Estados Unidos, por exemplo, são lugares para xamanismo, né? Então tem uma série de transformações acontecendo nesse momento, né? A população vai crescendo de maneira muito acelerada, essas estruturas arquitetônicas vão aparecendo como que representações de uma organização política que está se transformando junto com o crescimento populacional, né? Lideranças, com certeza, precisam tomar as rédeas de determinadas coisas que estão acontecendo, exatamente porque a população está crescendo de maneira acelerada. É um momento em que a floresta de araucária está numa velocidade de expansão também acelerada no sul do Brasil, e na pesquisa que a gente fez, a gente conseguiu inferir que a população G no sul auxiliou a floresta de araucária a crescer, tá? Então essa população tinha consciência de todas as riquezas que a floresta de araucária podia gerar, né? Tanto o pinhão em si, mas também a caça que o pinhão trazia, e ela então auxiliou a árvore e a floresta a crescer. Essa floresta, então, junto com todas as questões envolvidas na arquitetura, né, e o crescimento da floresta indicam grandes transformações nessa época. Na verdade, essas transformações ao redor do ano 1000, elas não são só no sul do Brasil, né? Todas as terras baixas da América do Sul têm grandes transformações acontecendo ao redor do ano 1000. O ano 1000 é mais ou menos um momento de grandes transformações para a América do Sul, né? E essa região não é diferente. Então, Posso fazer uma perguntinha aqui agora? Pode. Senhor Rafael. Então, ali entre, né, pelo que seria ali de acordo com o gráfico, entre o ano de 1150 e 1200, né, que começam a acontecer essas mudanças, você tem ali um aumento repentino da população, né, pelo que apontam as evidências, e também todas essas mudanças. O que você acha que pode ter causado tudo isso, né, esse aumento significante da população e essas mudanças em certos aspectos culturais? Isso poderia ter a ver com a chegada de outras pessoas que vão, como é que eu digo, o pessoal que estava lá foi absorvendo essas novas populações que estão chegando, ou a galera simplesmente começou a inovar, a procriar pra caramba? Eu acho que tem coisas que são internas e coisas que são externas, tá? Muito bom ter comentado essa questão de pessoas chegando. Para grande parte do que é hoje o Planalto do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essa área começou a ser invadida, vou usar essa palavra, né, invadida pelas populações Tupi-Guarani a partir do ano 700. Os Tupi-Guarani, eles estavam no Vale do Rio Paraná, lá na parte mais baixa, a oeste, no que hoje é o Paraguai, por exemplo, e Argentina, e a partir do ano 700, esse povo começa a subir o Planalto brasileiro, começa a ir em direção ao leste. Então, esse povo G que estava no Planalto estava numa boa. Eles tinham disputas internas, G entre G. Em determinado momento, um povo estranho a eles, muito estranho a eles, né? Antropófago, começa a entrar dentro dos territórios tradicionais deles. Então, eu acho que esse povo G todo começou a se organizar para tentar frear o avanço das populações tupi. Isso a gente publicou num artigo de 2016, no Journal of Anthropological Archaeology, que é o Genesis of Monuments. A gente infere que essas praças de cerimônia, com cremações, né, elas são, e também as casas subterrâneas gigantes, elas são um reflexo da organização interna dos povos G, né? Então, a arquitetura está sendo usada e os monumentos estão sendo construídos para mostrar que esses povos têm poder nesse território deles e para celebrar memórias talvez de lideranças que apareceram para frear o avanço tupi. Lideranças que congregaram poderes que eram dispersos antes, mas que então congregaram eles para frear a chegada dos povos tupi. Em muitos lugares, isso não deu certo, né?
mas em determinados lugares do Planalto de Santa Catarina, os Tupi nunca conseguiram entrar antes da chegada dos europeus. Obviamente que depois que os europeus chegaram foi uma bagunça tremenda nas territorialidades, mas até a chegada dos europeus existiam áreas em que os Tupi nunca conseguiram adentrar no que era o território G. Então, eu acho que esse crescimento populacional, ele tem a ver com tudo isso, né? Existe uma ameaça externa, então a gente tem que se unir, se fortalecer. Talvez a gênese da hierarquia toda que a gente conhece hoje nos Caingangue seja nesse momento histórico, né? Eles são um povo extremamente hierárquico, né? Talvez a gênese dessas estruturas seja nessa época, né? Os Xokleng são um povo que fazia cremações até depois da conquista. Eles pararam com esse sistema de cremação, mas talvez esse sistema de sepultamento deles também deva vir dessa época. E todos os rituais que a etnografia e a antropologia conta de celebração de memória, que são feitos anualmente, a gênese de muitos deles pode ter sido em função desse momento, de necessidade de se fortalecer, né, de se tornar coeso como grupo étnico e evitar que o território seja perdido. Esse território tão rico, com araucária, com caça, com água, enfim, né? Eu tenho uma pergunta também sobre isso das casas subterrâneas. Em um texto seu, acho que de 2016, o senhor fala que das casas subterrâneas como demarcadores de território e usa um conceito que é estratigrafia da paisagem. E no quesito da questão do poder, você indica que essas construções são, claro, ligadas à questão do frio, de uma adaptação geográfica, né, como você citou na sua fala, mas que elas também são simbólicas, têm relação com o poder. Poderia explicar um pouquinho mais sobre isso? Deixa eu ver se o próximo... Não, pode ser. Eu vou deixar esse mapa aí, enquanto eu vou falando, sobre essa questão do poder, tá? Esse é um mapa, então, que mostra 3 momentos históricos, do ano 0 ao ano 500, no bem da esquerda, né? Do ano 500 ao ano 1000, no do meio, e do ano 1000 ao ano 1500, no bem da direita. Percebam que o território dessa gente, ele expande para o interior do continente, ele expande para o oeste, à medida que o tempo vai passando. E então, à medida que o tempo vai passando, essas estruturas de poder, elas vão se solidificando, né? Antes eram populações mais dispersas no território, em que talvez a organização política não fosse tão coesa. Talvez a gente poderia falar em estruturas heterárquicas, em que determinadas expressões de poder surgem para resolver determinada tarefa. Nós precisamos de um líder guerreiro, então esse passa a ser o líder do momento. Depois a gente precisa de um líder, a gente precisa de pessoas que tenham conhecimento para fazer as casas, então essa liderança surge. Então, dependendo da demanda, tu tem lideranças subindo ou descendo. À medida que o tempo passa, essa heterarquia ela vai desaparecendo e vai sendo trocada por uma hierarquia. E aí o que a gente acha é que essas estruturas arquitetônicas, as casas gigantes e as praças de cerimônia, elas são um reforço dessa hierarquia, né? Uma casa que tem 20, como em São José de Serrito tem, em Urubici tem, em Campo Belo do Sul tem, casas com mais de 15 metros de diâmetro, mais de 5 metros de profundidade, elas demandam de muitas pessoas envolvidas na construção. Quem é que vai convencer essas pessoas a realizar o trabalho de construir uma estrutura desse tamanho? Vamos parar tudo que vocês estão fazendo, tá? Vocês estão de boa, descansando. Não, vamos trabalhar agora. Vamos construir uma super casa, uma casa gigante. A gente vai ficar 20 dias envolvido na construção dessa casa. E depois ela vai ser usada por alguém. Então, essa pessoa que convence o grupo a construir e que depois vai usar essa casa, ela tem um poder, né? Ela tem um poder dentro do grupo. Uma estrutura desse tamanho não é construída à toa, ou com benevolência do grupo inteiro. A gente vai fazer aí, qualquer um pode usar depois, né? A gente acredita que existam, então, essas estruturas hierárquicas surgindo. E no caso dos sítios funerários, não é todo mundo que é sepultado nesses lugares. Eu vou mostrar fotos para vocês do Abreu e Garcia daqui a pouco. Ele é um sítio que foi usado
por quase 300 anos e tem só 16 pessoas sepultadas nele. A gente fez as escavações e fez a contabilidade. Tem 16 pessoas em 300 anos, né? Quem são esses 16? Essas 16 pessoas, né? Não é o povo da aldeia, todo o povo que vivia na região. Então a gente acha que essas estruturas de poder que vão surgindo, elas são demonstradas por essas marcas arquitetônicas, como é uma pirâmide no Egito, por exemplo, como é uma pirâmide na América Central. Elas são monumentos que invocam memórias e que invocam poder de alguém, né? E tanto o poder interno, para todo mundo se sentir membro, pertencente a alguma coisa, mas também o poder para quem é de fora e que enxerga isso, né? Olha, eles sabem fazer isso, eles têm esse conhecimento, Esses enterramentos, eles têm marcadores de poder também enfim, no indivíduo que está ali, em adornos mais elaborados ou não? São enterramentos como são cremações, eles são sepultamentos secundários, eles são muito deteriorados. Mas nós encontramos o que a gente poderia dizer que são oferendas dentro dos montículos, né? Existem ossos de fauna, existem sementes, existem coisas desse tipo, que a gente pode dizer que são oferendas, mas assim, adornos, esse tipo de material a gente não conseguiu encontrar, não, pelo fato de serem cremações, né? Então, se existia plumagem ou qualquer outro tipo de material junto, isso no momento da pira crematória desaparece tudo. Posso mostrar as fotos dos... Fala, Ju. Não, pode passar pro próximo slide. Aliás, espera aí, antes de você... Volta aqui rapidinho nesse outro slide. Uma pergunta breve. Você fala que o pessoal tá indo ali pro oeste, mas aí eu te deixo uma pergunta aqui que... Isso acontece em várias áreas da arqueologia, né, em vários contextos, que a gente vê esses vazios algumas vezes em certas partes. Aí a minha pergunta para você é... Esse povo que está indo para oeste, que a gente vê que mesmo com essa expansão ainda são poucos sítios que a gente conhece. Isso está relacionado realmente a porque essa expansão ocorreu e foi pouca gente? Ou será que foi mais, mas ainda existe um vazio de pesquisas arqueológicas nessas regiões? Eu diria que as duas coisas, tá? Existe um vazio de pesquisa, sim, existe um vazio de datações, porque esses são os sítios datados, né? E depois daquela filtragem que a gente fez de datas, né? Então a gente tem aí uma tendência, a gente mostra uma tendência de migração para oeste, né? Mas sim, faltam pesquisas, existem buracos no mapa que não é vazio demográfico, que é vazio de pesquisa arqueológica. E mesmo essa área de maior densidade, que está aqui na confluência do Rio Canoas e do Rio Pelotas, que é a área de maior densidade nesses dois mapas aqui, ela é a área que mais tem pesquisa, né? Então, esse é um mapa de densidade, então, obviamente que ali tu tem uma densidade mais alta, tanto de sítios registrados como de sítios datados, que é a área que teve pesquisas das barragens de Campos Novos, da barragem de Barra Grande, pesquisa da Unicinos, pesquisa com Pedro Inácio Schmitz, pesquisa da Silvia Copé, a nossa pesquisa, enfim, então tem ali uma movimentação maior de equipes trabalhando também. Mas... Minha pergunta vai um pouco no sentido de que, né, a gente, quando fala de grupos a gente está falando de grupos ameríndios, né, os grupos mais recentes, né, as culturas mais recentes. Quando a gente olha para os grupos paleoíndios, né, que a gente chama assim na arqueologia, são os grupos mais antigos das Américas, quando a gente olha o mapa assim dos sítios arqueológicos, a gente vê mais ou menos a mesma coisa, né, esse foco de sítios datados, né, principalmente na parte mais próxima da costa, da serra ali do sul, e no extremo oeste dos estados você tem esse vazio que é mais justificado pela falta de pesquisa do que realmente de não ter sítios, né? E no caso dos paleoameríndios, a subida pelas calhas dos rios, ela, em tese, seria o contrário, né? De oeste para leste, né? Dos povos que... Não sei, eu não sou especialista na área, né? Mas da galera que está descendo pelo Vale do Paraná e subindo o Planalto, né? Né? Não sei. Mas essa é uma tendência. O Astolfo Araújo, ele tem um artigo de 2007 da revista da SAB, que ele fala que
dessa migração do centro do Brasil, do Cerrado brasileiro em direção ao sul, ela teria acontecido pelas cristas da Serra do Mar e depois pela Serra Geral, a partir de São Paulo. Tá? Então, ele faz estudos baseados em tecnologia e baseados também em datações. Então, esses mapas aqui, eles vão na mesma linha dessas rotas que Astolfo deduziu lá mais de 13 anos atrás. Né? Então, é uma tendência, né? Acredito que mais pesquisas para oeste vão rechear, assim, mais esse mapa, mas eu acho que, de maneira geral, a tendência vai continuar a mesma, né? Uma presença maior no leste, inicialmente, e um movimento para oeste depois. Aí, professor Rafael, minha segunda pergunta, e pode passar ao próximo slide, que é justamente relacionado a essas casas subterrâneas, né? Porque quando a gente fala para o público, né, que não está tão acostumado com arqueologia, o pessoal olha essas coisas, uma das coisas que o pessoal mais pergunta é qual que é o tamanho, né? Eles querem saber coisas de grandeza, né? Qual que é o maior, qual que é o menor. Então eu deixo essa pergunta, né? Que essas primeiras casas subterrâneas que você disse, né, que eram as menores, qual que era o tamanho delas, né? Assim, tamanho de diâmetro e profundidade, e depois em comparação com as maiores, né? Quanto que muda esse tamanho dessas casas? Assim, de maneira geral, o diâmetro, né, ele é em torno de 5 ou 6 metros de diâmetro, e as profundidades é 2 metros, por aí. Tá? Então, elas não são muito profundas. Essa foto que eu estou na esquerda aí, por exemplo, na parte de baixo do slide, seria uma de 5 metros de diâmetro, né? E tem um forno, né, uma fogueira na base dela. Tá? Eu estou sentado na borda dela, né? Dá para ver aqui a superfície. Essa imagem da direita, essa é uma casa gigante. Essa tem 15 metros de diâmetro e antes da escavação ela tinha 4 metros de profundidade. Essa é do período da grande expansão, pós-grande expansão populacional. Tá? Você vê ali o carro, né? O carro cabe inteiro dentro dela, né? Tem o Bruno dentro dela, né? Dentro do buraco, e o Cid do lado de fora, né? Para vocês terem uma ideia do tamanho do buraco. Essa realmente, as pessoas entravam dentro e moravam dentro do buraco, né? Nessa que eu estou na foto da esquerda, o telhado dela, ele cobria o buraco e ia além, né, do buraco. Então, as pessoas ficavam ao redor do buraco, e o buraco, na verdade, ele era mais usado para fazer o fogo, né? Então, essa ideia de cavar a terra, eu acho que ela muito tem a ver com fazer o fogo dentro do buraco para que o fogo seja melhor mantido. E isso muda ao longo do tempo até se construírem essas grandes estruturas. Né? Essa ilustração na parte de cima do slide, ela foi desenhada a partir de um sítio arqueológico. Isso está publicado foi publicado pela Silvia Copé, na Estudos Avançados, em 2015, a partir de um desenho, de um mapa, né, de um sítio arqueológico em Bom Jesus, onde aparecem essas estruturas gigantes. Tá? A Ana Luísa Kuller, que é a quadrinista que fez a ilustração, e tudo que está desenhado ali, nessa parte de cima, é baseado no conhecimento da escavação arqueológica, né? Todos os buracos de poste, né? Essas bancadas que existem na parede da casa, né? Tudo isso foi reconhecido na escavação. Então, as fogueiras dentro, né? Então, a Ana Luísa e a Silvia construíram esse cenário ideal, né, de como seria uma casa gigante ocupada. Mas, como eu já falei mais de uma vez, né, nem todas elas são gigantes como essas, né? Muitas são pequenas, e muitos dos buracos as pessoas não moravam dentro. Né? Eles usavam os buracos para fazer fogo e ficavam ao redor desse buraco, mas eu acredito que embaixo de um telhado. Então, quando a gente fala em casa subterrânea, nem todos os buracos eram casas, alguns eram fogueiras, né? E outros sim, eram estruturas que as pessoas entravam e residiam ou faziam atividades diversas dentro. Isso a gente sabe por causa do tipo de artefato que a gente encontra em cada uma, né? Essas diferenças. Sim, por exemplo, pelas dimensões também, né? Porque existem aí algumas que são com 4 metros de diâmetro, é muito pequena para tu imaginar que alguém esteja residindo dentro de um lugar desses. Ou o formato que ela tem, que é cônica, não tem como ficar em pé dentro, então ela tem outra função, ela pode ser até um silo, por exemplo. Né? Em Campo Belo do Sul, a gente encontrou uma que tinha o formato de sino,
que a gente infere que tenha sido um defumador, um lugar para queimar cerâmica, mas olhando ela parece um buraco como os outros, né? Ó, essa é a mesma que eu estou sentado aqui, tá? É uma de Urubici, Santa Catarina, só que daí em outro ângulo. Vejam que aqui nesse esquema, né, ela não tem uma profundidade muito grande. Pensando aqui no perfil da escavação, né, em menos de 20 centímetros, você já encontra toda a camada da fogueira, né, das pedras da fogueira organizadas. Então, a escavação é uma escavação rasa, vamos dizer assim, né, porque escavando muito pouco, você já encontra as camadas arqueológicas. Esse a gente poderia chamar de um buraco fogueira, ou como na literatura em inglês se chama, né, de pit oven. Então, não era um buraco em que as pessoas moravam dentro, mas era um buraco que as pessoas faziam fogo e cozinhavam nele, né? A gente encontrou muita cerâmica nessa estrutura, né? Nessa fogueira, né? Ela tem um formato que é circular, né? E côncavo, né? Então, dá para ver aqui nesses esquemas coloridos do lado, né? Ela tem uma parte mais alta, mais externa, e à medida que vai para o centro do buraco, ela vai ficando mais profunda. E toda ela é circular. Essa foi datada, né, de 610 anos atrás. Seria ali por volta do ano 1200, 1300. Né? Essa é a mesma fogueira, tá? Nela, existe uma organização do espaço nessa fogueira, não é um monte de pedra jogada dentro de um buraco a esmo. Tá? A gente conseguiu perceber alinhamentos de pedras, né, pedras colocadas uma do lado da outra, né, criando os diferentes estratos. Então, a fogueira ela tinha partes mais altas e partes mais baixas. Isso pode ter relação com a intensidade dos fogos, né? Como a gente tem em casa fogão de 2 bocas, 3 bocas, 6 bocas, 5 bocas, uma fogueira dessa gigantesca, né, com mais de 2 metros de diâmetro, ela também devia ter locais em que o fogo era mais intenso e menos intenso, para diferentes funções, né? Para cozinhar um alimento de maneira mais rápida, para aquecer um alimento, para manter mais aquecido, enfim. Aqui, assim, então, nessa imagem aí em cima à esquerda, esses alinhamentos, né? Criando esses diferentes patamares na fogueira. Na imagem da direita acima, uma área em que tinha um pote inteiro quebrado, o pote devia estar ali em pezinho na fogueira. No momento que o telhado da casa desabou, ele caiu sobre o pote, quebrou ele ficou ali nos esperando, né? Então a gente escavou e encontrou o pote inteirinho, que está montado aqui que é o pote K. Ele foi remontado, foi feita análise de microvestígio nele e foi encontrado vestígio de milho e vestígio de feijão. Então estava sendo cozinhado ali um feijão com milho, né? Nessa imagem de baixo, na extrema esquerda, que esse chamado pote M, também praticamente inteiro ali. Então, no momento do abandono da casa, ele foi deixado ali. Quando o telhado desaba, cai, quebra e o pote está ali nos aguardando. Quando a gente fez a escavação, a gente removeu ele e remontou mais de 95% dele. Esse pote M com capacidade para mais de 10 litros. Tá? Fizemos análise de microvestígio nele também e não encontramos nada. Só encontramos esporos de alga. Então ele não era um pote usado para cozinhar alimentos. Ele era um pote usado para armazenar água. Porque todos os outros que a gente fez análise de microvestígio, a gente encontrava alguma coisa cozida, né? Algum tipo de alimento, de vestígio de alimento. E nesse pote, incrivelmente, nenhum deles, mas encontramos esporos de alga. Então, devia ser um pote, o maior de todos, né? Mais de 10 litros, e com apenas vestígios de alga. Então, só para guardar a água mesmo, né? Nessa parte central, encontramos vários líticos. Eu acho que a imagem não aparece bem para vocês, né? Mas dá para ver, sim, professor, os líticos desenhados aqui embaixo. Isso, são lascas. Eu acredito que para quem vê a tela cheia, vê melhor do que nós aqui no screen. São lascas com gumes afiados, lascas então, que estavam ali nesse ambiente doméstico, né? Plano convexos, enfim. Instrumentos cortantes, né? Então, uma cozinha. Na real, que vocês estão olhando uma cozinha do ano 1200 no Planalto de Santa Catarina, tá? Muito bem organizada. Essa é outra, essa é uma escavação de 2011, né, do sítio Bonin. Essa aqui é uma outra casa no mesmo sítio arqueológico, daí da escavação de 2016. Observem, a Marina está sentada ali agachada, e a gente
fez essa foto imaginando exatamente isso, né? Como as pessoas ficariam ao redor dessa fogueira, né? Observem que a coloração do solo na área da fogueira é muito escura mesmo, isso tem a ver com gordura, tem a ver com uma série de processos que aconteciam no fazer o fogo e no cozinhar dos alimentos, né? E com muito menos, óbvio, muito menos pedras do que a outra fogueira, mas no mesmo sentido, né? Então, a Marina sentada ali perto da fogueira, né? Praticamente fora desse buraco, mas eu acredito que embaixo de um telhado. Quando essa casa foi funcional lá, essa um pouco mais recente do que a anterior, né? Essa de 360 anos antes do presente, por volta do ano 1500, do ano 1600, né? Quando ela foi ativa, ela devia ter um telhado que cobria e ia além, né, da marina, assim, atrás dela, cobrindo ela toda, né? Toda essa estrutura de buraco, né? Essa, então, uma outra dessas de pequena dimensão. Vejam que essa é uma casa que foi construída há pouco tempo, né? No ano 1600 já, né? Já existiam tropeiros, já existiam jesuítas por aí, e ela é uma casa de dimensões, pelo menos a parte de escavada dela, ela não é grande, né? Então é uma escolha arquitetônica também dessas pessoas. Ora fazer as casas que são gigantes e ora fazer as casas que são menores, né? Essa é uma casa gigante, tá? Também lá de Urubici, o chamado sítio Urubici 4. Esse foi um sítio mapeado nos anos 70 pelo Alfredo Rohr, que foi escavado em 2016 e 2017. Na verdade, em 2016 foi feita uma limpeza, né? Foi tirado um pouco da capoeira que tinha dentro, em 2017 foi escavado. Então, ela tem 15 metros de diâmetro e 4 metros de profundidade antes da escavação, tá? Vejam nas imagens da direita, né, para entrar dentro dela com escada, foi construída uma rampa, né, de madeira para tirar o sedimento de dentro dela, para evitar subir e descer, sair de dentro dela o tempo inteiro, né? Quem entrava lá embaixo para escavar ficava lá dentro horas e horas, né? Se subisse e descesse, ia provocar um processo de erosão na parede da casa, né? Então, a gente entrava de escada dentro dela, né? E aí tinha essa rampa de madeira, ficava o povo do lado de fora fazendo a flotação e a peneiração do sedimento que saía lá de dentro e puxava por corda, né? Nessa rampa de madeira que foi construída, o sedimento que ia saindo de dentro. Um processo engenhoso, eu diria, para fazer o dia a dia da escavação. Aqui, a escavação dessa mesma casa num estágio mais avançado, né? Essa foto grande da esquerda foi feita de fora da casa, né? Então a pessoa, acho que foi eu mesmo que fez a foto, fotografando o Cid lá dentro do buraco, né? O Cid é um cara que tem 2 metros de altura, então imagina o Cid, né? O cara é gigante, né? 2 metros de altura, ele tá dentro desse buraco e ele não fica grande dentro dessa estrutura escavada, né? A gente abriu uma super trincheira para ver a estratigrafia da parede da casa, né? E o fundo da casa, a escavação no piso da casa, ele não foi tão profunda, né? Porque logo se chegou no substrato rochoso. Então, quem construiu essa casa escavou até onde deu, escavou até onde foi permitido, onde a rocha se permitiu escavar. Vocês vejam que esse piso que o Cid está em cima, ele é plano, né? E ele foi aplainado, né? Quem construiu essa casa aplainou o fundo dela, deixou ela plana e construiu fez um buraco no centro dela, que é esse orifício aqui, né, que está nessa foto que o Cid está em pé na frente fazendo o registro, e está nessa foto maior, em detalhe, à direita. Foi feito esse buraco em forma cilíndrica, que saiu grande quantidade de material cerâmico dentro desse orifício e material lítico, e também muito indício de fogo. As amostras que foram datadas saíram daí de dentro, né? E são dessa época, de 600 a 700 anos atrás. Então, por volta do ano 1200 até o ano 1250, até o ano 1350. Essa casa construída, ela não tinha praticamente nada nessa parte de piso externo.
ela parecia ter sido limpa, tá? E o pouco material arqueológico que apareceu estava dentro desse buraco aí, escavado no fundo dela. O tipo de cerâmica que apareceu aí era diferente daquela casa que eu mostrei para vocês antes, em que apareciam potes grandes e com vestígios de alimento dentro. Potinhos cerâmicos que apareceram nesse buraco aí, quase todos eles são da dimensão de um copo, tá? De copos de 100 ml, 150 ml no máximo. Então, respondendo a tua pergunta, João, sobre inferir se o lugar é residência ou não é residência, a gente acha que essa casa não é uma residência, tá? Porque a quantidade de fogo feito nela é menor do que na outra, menor do que aquela que a Silvia usou para fazer a gravura que a Ana fez. E o tipo de cerâmica que aparece aqui parece que é uma cerâmica só para beber coisas, são copinhos. Então, parece que as pessoas que usaram essa casa estavam ali reunidas, né, em algum tipo de reunião social e ingerindo líquidos. Não sei que tipo de líquidos, a gente não chegou a fazer as análises dos microvestígios nessa, né, mas poderiam ser chás ou líquidos, bebidas alucinógenas, sabe-se lá, isso a gente não fez. Mas aí eu extrapolo, né? O antigo barzinho depois do trabalho dos... Como os G Centrais têm a Casa dos Homens, né? Chavante tem Casa dos Homens, a gente poderia estar num paralelo arqueológico para povos G do Sul, não necessariamente a Casa dos Homens, mas um lugar em que algum tipo de reunião social, de ritual poderia estar acontecendo. Poderia ser ritual de furação de lábios, que é um ritual de passagem muito importante, né, para Xokleng, por exemplo, né? Poderia alguma coisa estar acontecendo aí, mas ela não é um lugar para morar, né? Então, exemplos, então, das casas subterrâneas. E assim, eu peguei, essas são de Urubici, dos lugares que a gente escavou propriamente dito, mas a gente pode jogar esse tipo de exemplo para áreas do Paraná, para outras áreas de Santa Catarina, para o sul de São Paulo ali, né? Lugares em que a Marisa escavou, que o Astolfo escavou, e lugares do Rio Grande do Sul, onde eu já pesquisei, lugares que outros colegas pesquisaram, como Cid, a Nelly, Pedro Mendes Ribeiro, Pedro Schmitz e por aí vai, né? Um outro tipo de sítio arqueológico que chama muita atenção daí são os sítios funerários, tá? Professor, já que você vai mudar de assunto, deixa eu falar das casas, que é um assunto que chama muita atenção. Eu tenho um vídeo no meu canal que é curtinho, de divulgação científica das casas subterrâneas. Muita gente assiste e eu tenho uma amiga, que é a Fátima Mendes, é professora de crianças. Engraçado assim, é um tema mais conhecido entre nós da arqueologia do que quem não é, mas assim, quando a pessoa que não é arqueóloga toma conhecimento com esse tema, fica muito interessada assim, tipo, nossa, que coisa curiosa, como que construía isso, e existia isso no Brasil? E ela levou isso para crianças pequenas, a Fátima, crianças de educação infantil, 6, 7 anos, e crianças do ensino fundamental, e as crianças de São José dos Campos, da rede pública, as crianças ficaram assim, enlouquecidas com isso, assim, falaram disso por dias, de tão interessadas que ficaram na questão das pessoas morarem embaixo da terra, da fogueira. Então, é um tema... E aí eu tô lendo aqui os comentários, né, o Juca colocou alguns na tela também, é essa reação que as pessoas têm a esse tipo de sítio, né? O João Solano aqui, muito interessante, fantástico. Sim. Eles são sítios que mexem com a curiosidade das pessoas. E tem muito conhecimento envolvido, né, na construção. Eu coloquei de novo a imagem da Ana porque tem uma série de conhecimentos de engenharia propriamente dita envolvidos, né? Escolher o lugar para cavar, para não desmoronar. Escolher o lugar para cavar para não virar uma piscina, né? Saber fazer o telhado, né? As amarrações de telhado, um telhado que se autossustente. Então tem uma série de técnicas e conhecimentos, né? É realmente fantástico, né? E como eu dizia antes, não tem similar no sul, né? Os Tupi não faziam estruturas desse tipo. Podem dizer, os sambaqueiros tinham uma arquitetura do sambaqui, dos montículos. Não sei se é justo comparar. O sambaqui, sim, é gigantesco, é enorme. O Garopaba 1 é um troço 300 metros de um lado ao outro, 40 metros de altura. Mas o requinte, o refino arquitetônico... É outro tipo, outra coisa. É outra coisa. Eu vou falar então um pouco dos sítios funerários. Tá aqui.